Mike, você estava falando sobre matérias difamatórias contra cidadãos americanos. Por favor, continue a partir da USAID. Certo. Então, a USAID tem um programa de desenvolvimento de mídia. Desenvolvimento, da mesma forma que desenvolvimento de negócios, significa solicitar doadores. O desenvolvimento de mídia na USAID significa atuar como um doador para organizações de mídia. Então, isso é mídia patrocinada pelo Estado, isso é mídia mercenária à disposição, quando os objetivos de programação da USAID quer que a mídia em uma região específica publique certas notícias ou demonize certas pessoas ou políticos da área, eles pagam veículos de mídia para produzir sujeira sobre eles. E isso, acabou. Se voltando contra Trump em casa, o mundo de uma maneira massiva, porque a USAID pagou 20 milhões de dólares para o OCCRP, o maior coletivo de jornalistas investigativos, jornalistas de matérias difamatórias no mundo, o mesmo grupo que revelou os Panama Papers e que, de forma suspeita, tem acesso a documentos hackeados. E é o primeiro a divulgá-los porque obteve esses documentos hackeados, de maneira misteriosa. Não é exatamente uma boa aparência quando você está recebendo seu dinheiro de uma fachada da CIA como a USAID, mas talvez essa seja uma história para outro dia. Mas o que eles fizeram foi... eles pegaram esses 20 milhões e escreveram matérias difamatórias sobre Rudy Giuliani e seu trabalho na Ucrânia, e então isso acabou sendo usado como base para parte do impeachment de Trump em 2019, e Trump, Ucrânia, e Trump World, e Rudy na Ucrânia. E assim, a USAID está patrocinando diretamente a produção de matérias difamatórias para impeachment do presidente, sob a qual a USAID supostamente deveria servir. Esse é o tipo de coisa que é insurrecional no final. Mas como a USAID não exige determinações presidenciais para seu trabalho, eles não precisam de um relatório, o presidente pode ser mantido totalmente no escuro. Todos os administradores de concessões precisam saber, toda a supervisão é informada de que estamos apoiando a mídia livre e independente na Ucrânia, estamos apoiando a mídia livre e independente. E o que eles não sabem é que estão trabalhando com a mídia patrocinada pelo Estado para cavar matérias difamatórias sobre seus oponentes políticos, sentado na ala oeste da Casa Branca, mas você vê isso em todo lugar. A USAID faz a mesma coisa no hemisfério ocidental. A USAID patrocina a mídia que opera no Brasil para atacar Bolsonaro e seus apoiadores, assim como em toda a Europa Oriental, basicamente em qualquer país com um aliado de Trump, como o Paquistão com Imran Khan, você nomeia. Mas isso nos leva de volta ao ponto do Truman Show, que é que você está vendo, você sabe, essa fachada da mídia de elite, você sabe, celebrada institucionalmente, você sabe, a OCCRP recebeu dezenas de prêmios por sua mídia de alta integridade e por quebrar as histórias mais importantes. E, você sabe, são matérias difamatórias por encomenda. É como Paul Krugman ganhando um Pulitzer. Mas quero dizer, a coisa toda é um... Então, a USAID, apenas 2 minutos, aqui esteve envolvida em golpes, como a Revolução Maidan na Ucrânia. Esse dinheiro foi usado para tais atividades? Sim, golpes são uma especialidade particular da USAID. A USAID é o monstro dos golpes em todo o mundo. Por exemplo, a USAID gastou cerca de 1,2 bilhão de dólares para impulsionar os protestos da Primavera Árabe, Inácio dando dinheiro aos manifestantes e grupos de protesto, e a instituição que os patrocinou no Egito durante a Primavera Árabe em 2010 e 2011, eles fizeram a mesma coisa na Tunísia, eles fizeram a mesma coisa na Ucrânia em 2014. Victoria Nuland se gabou em gravação em dezembro de 2013 que a USAID e o Departamento de Estado dos IWA, o Departamento de Estado e a NED pagaram coletivamente 5 bilhões de dólares para as próprias instituições que lideraram a derrubada do governo ucraniano democraticamente eleito, apenas 2 meses depois que ela fez esse discurso. Em fevereiro de 2014, na Praça Maidan, e essa é uma das razões pelas quais a USAID está gastando dezenas de bilhões de dólares do governo do ZEWA, dinheiro dos contribuintes para continuar pagando esses grupos na Ucrânia. Você coloca todos eles na folha de pagamento. E assim eles vão fazer o trabalho sujo de qualquer jeito. E um ótimo exemplo disso
É um documento que eu produzi há cerca de 1 ano e meio, mas eu atualizei esta semana e todo mundo deveria ler, que é o Mark Milley, Joe Biden. Pentágono. Manual de Planejamento das Forças Especiais que envolve como a USAID pode ajudar no trabalho de operações psicológicas secretas das Forças Especiais. Quando o militar havia um cenário nisso, documento público do governo que eu produzi, o Manual das Forças Especiais de 2021, que aborda um cenário onde as Forças Especiais estão planejando um motim racial na África para criar uma divisão entre os trabalhadores africanos e interesses comerciais chineses e uma tentativa do governo chinês de comprar um porto na África Ocidental. O que eu estava me referindo era a um documento das Forças Especiais, um plano de visão estratégica produzido em 2021 durante a administração Biden, controle sobre o Pentágono, durante a gestão de Mark Milley sobre o Pentágono, que delineou uma visão estratégica de como melhor sincronizar trabalho de operações psicológicas das Forças Especiais com a USAID e grupos parceiros relacionados assistindo na atividade de operações psicológicas. Agora, você sabe, operações psicológicas não são apenas algum tipo de coisa ruim. Trabalho de voodoo. O que geralmente se refere é o fomento de divisões dentro de uma sociedade que está sendo alvo do EUA, estabelecimento de política externa para alcançar alguma segurança nacional ou interesse nacional no país, e assim é justificado por nos manter seguros e por nos tornar mais ricos. E aqui normalmente se refere, é uma maneira educada de dizer, incitando e gerando motins no país e protestos nas ruas, toda atividade de protesto nas ruas, que é organizado pelas forças especiais, ou civil, militar, ou qualquer equidade do Pentágono, geralmente se refere, tem algum componente de galvanizar as pessoas a irem para as ruas, protestar contra o governo e criar um predicado democrático para a mudança de regime, retratando o governo como não responsivo ao povo que protesta, e então categorizando as repressões policiais contra os protestos patrocinados pelo Pentágono ou pela bolha como uma ofensa humanitária ou de direitos humanos. Mas neste documento do governo, que todo mundo pode acessar agora na minha página do X, está em Mike Ben Cyber, eu coloquei o link lá, e a página, são as páginas 16 a 17. Atualmente ainda está disponível no seu site militar. E o que isso pede? Lá. Ele aborda um cenário hipotético de como as forças especiais podem melhor cumprir sua missão durante os anos Biden. E eles dão o exemplo de combater a influência chinesa na África, que é um objetivo nobre, genuinamente, realmente devemos trabalhar para combater a influência chinesa na África, mas há certos limites para as trapaças sujas que eu acredito que o EUA deveria colocar em termos de como isso realiza esse trabalho. E nisso, em vez de criar um show de Truman com todas as instituições e a população na área onde estamos fazendo tais atos sujos, especialmente à vista de todos, então, neste cenário, o EUA, o exército ficou sabendo de um plano chinês para comprar um porto na África Ocidental, o que daria aos chineses acesso ao Oceano Atlântico, para, portanto, projetar influência contra o Marinha. E você sabe, isso poderia ser uma ameaça à segurança nacional se a China estiver comprando portos na África Ocidental. Concordo totalmente. Mas no cenário, eles falam sobre como as forças especiais desempenhariam um papel em impedir isso. E eles dão o exemplo do que acontece quando o embaixador daquele país da África Ocidental, tenta dizer aos chineses e ao governo africano para não construir esse porto. E se o governo africano disser, não, nós ainda queremos construí-lo, como as forças especiais ainda podem parar a construção desse porto? E assim, as forças especiais lá elaboraram um plano onde o que fariam seria gerar tumultos raciais para, entre aspas, inflamar as tensões raciais da população africana contra os negócios chineses na área e contra os interesses chineses na região, e fazer com que os africanos protestem
e fazer protestos nas ruas, assim como Nai desistir seus empregos para que parassem de trabalhar para empresas chinesas, e as forças especiais apresentaram o cenário onde um de seus principais parceiros seria Al Zaid, porque Al Zaid, sob a máscara, sob o falso pretexto de realizar feiras de emprego, forneceria empregos fictícios para os africanos em greve e em tumulto, para que eles fossem financeiramente incentivados a desistir de seus empregos e participar nos tumultos para desestabilizar o país africano, nessa desestabilização econômica, do governo africano forçaria o governo africano a voltar à mesa de negociações com o ZEWA, Departamento do Estado, onde, você sabe, em certo sentido, nós pararíamos os tumultos se eles cancelassem o acordo para comprar os portos chineses. Mas, nesse caso, você tem a USAID como parceiro-chave ao financiar a capacidade de fazer esses tumultos. E você vê a USAID fazendo a mesma coisa com os tumultos da Praça Maidan em 2014, que derrubaram Yanukovych. Você viu a mesma coisa com a USAID financiando os tumultos nas ruas, contra a primeira-ministra de Bangladesh, que a derrubaram, com sucesso do cargo há 4 meses. Você vê a mesma coisa com a USAID financiando os tumultos que derrubaram com sucesso o governo da Tunísia durante a Primavera Árabe, a mesma coisa com a USAID financiando os tumultos que derrubaram o governo do Egito durante a Primavera Árabe, vez após vez, seja no hemisfério ocidental com a Venezuela ou a Bolívia, seja na Europa Oriental com a Ucrânia ou a Geórgia, seja no Oriente Médio, norte da África com a Tunísia e o Egito, seja na Ásia Central. Com Bangladesh, a USAID é o patrocinador principal dos tumultos alugados do Blob, e mais perturbador, isso até volta para casa porque a USAID tem uma relação muito clara com o Black Lives Matter. Você pode olhar no Black Lives Matter, tendo parcerias diretas agora com a USAID da Samantha Power. Você sabe, esses são documentos públicos sobre o compromisso de Samantha Power para apoiar programação do Black Lives Matter. Você também tem a USAID pagando 27 milhões de dólares para o Black Lives Matter. Grupo pai da estrutura organizacional principal, que é chamado de Tide Center. A USAID pagou a eles 27 milhões de dólares. Enquanto você tinha planejadores de tumultos adjacentes à USAID em 2020, que contemplavam abertamente através de um grupo chamado Transition Integrity Project, que o Black Lives Matter deveria ser capacitado no meio de seus tumultos para servir como uma potencial força de desestabilização para derrubar Trump do cargo, caso ele ganhasse a eleição de 2020,